Olá, nessa aula nós vamos falar sobre termos e conceitos importantes dentro da modelagem de processos. Claro que é muito bom a gente saber a aplicação prática no nosso dia a dia, saber como que nós podemos materializar uma situação através de um modelo, de uma representação gráfica, mas é bom também a gente entender quais são os principais termos, quais são os principais conceitos que a gente vai se deparar dentro do nosso trabalho, dentro dessa abordagem, tá bom? E em linhas gerais, só para a gente ter em mente onde que nós estamos posicionados, mais uma vez, dentro do BPM Seboc. Aqui nós temos as áreas de conhecimento e a nossa aula aqui é específica falando sobre modelagem de processos. Essa é uma área, uma das 9 áreas do conhecimento onde a gente tem maior foco, às vezes maior tipo de conteúdo a respeito e que a gente consegue trazer ali muito mais para a prática quando a gente fala desse termo de modelagem de processos, tá bom? Dentro dessa linha eu trouxe aqui em uma tela só quais são os conceitos que nós iremos falar dentro dessa aula, partindo desde BPM até modelagem, falando dessas terminologias, o que é ZIS, o que é to be, que história é essa? Eu quero esclarecer para você agora como que você vai se deparar no dia a dia e como que você deve tratar, abordar esses conteúdos quando a gente chegar nele, tá bom? O primeiro deles aqui na tela, vamos olhar, nós temos BPM, que é um acrônimo que significa Business Process Management ou gerenciamento de processos de negócio, trazendo para a nossa tradução. E gerenciamento de processos de negócio, primeiro, é uma disciplina gerencial que integra, palavra-chave, estratégias e objetivos de uma organização com o que? Expectativas de clientes, que significa dizer que, na verdade, é o resultado que ele quer receber, tá bom? Por meio do foco em processos ponta a ponta. Esse é um conceito muito interessante que o Seboc traz para a gente. Esse conceito em ponta a ponta é aquele conceito do interfuncional, que eu não dependo de áreas para que o meu processo perpasse. Então, por exemplo, para eu fazer uma compra, essa minha compra ela passa por diversas áreas, desde a parte de solicitação, na parte do setor de compras, depois do financeiro, depois do setor de recebimento. O processo ele perpassa ponta a ponta. E quando a gente fala de expectativas do cliente, é de que tudo que você está fazendo, as suas tarefas, suas atividades, a sua entrega tem que estar alinhada com a expectativa do seu cliente. É sempre o que eu falo ali de um casamento, tá bom? Então o processo está muito ligado a isso. Não é só executar tarefas, não é só executar atividades. Eu preciso ter uma entrega de valor, que essa entrega de valor perpassa algumas áreas e essas áreas trabalham colaborativamente entre si e todo esse resultado tem que estar alinhado com a expectativa do nosso cliente. E claro, sempre conectado às estratégias e os objetivos da organização. Essa é a potencialidade dessa abordagem, tá bom? Um próximo ponto que nós temos aqui é bem interessante, que olhando aqui na tela, é a BPMN, que é a notação para modelagem de processos. E o macete aqui é simplesmente a gente olhar aqui para o N, ó, tá vendo? Nós temos aqui o BPM, que a gente sabe um pouco de como ele funciona, mas olhando aqui para o N, a gente tem um N aqui de notação, e é esse conjunto robusto de símbolos está representado aqui, ó, tá bom? Para modelagem de diferentes aspectos de processos de negócio. Então, assim, como a maioria das notações, os símbolos descrevem relacionamentos claramente definidos, tais como fluxo de atividades e ordem de precedência. Lembra as nossas representações que a gente faz, Criando aquela precedência, aquele passo a passo. E é esse conjunto de símbolos aqui que nós temos, essas variações feitas aqui em atividades, eventos, os desvios que são chamados gateways, e por aí vai. Então, a notação de modelagem de processos, vamos dizer aí, padrão de mercado que a gente utiliza é a BPMN, tá bom? Ela é tão robusta que ela está aí desde 2011 sem sofrer qualquer tipo de alteração por tão completa que ela é, tá bom? Hoje nós estamos na versão 2.0, tá bom?
Próxima terminologia é o BPMS. Esse aqui às vezes causa dificuldade de entendimento, mas olhando aqui mais uma vez para o nosso acrônimo, não é? Relacionado muito aqui a sistemas, é uma ferramenta que automatiza o gerenciamento de processos de negócio e apoia todas as etapas, desde o mapeamento, modelagem, até o monitoramento, desempenho e otimização do processo, tá bom? Então, uma ferramenta chamada BPMS, ela tem a capacidade de trabalhar desde ali da parte de modelagem, de colocar descrições, colocar regras, construir telas, até construir um sistema e ter esse sistema um monitoramento. Então, rodando esse ciclo que nós vimos aqui de BPM, né, desde a sua modelagem, execução, otimização e monitoramento, a gente tem dentro dessa ferramenta que ela consegue fazer todos esses aspectos e apoiar todo o ciclo, tá bom? Então, BPMS quer dizer a respeito disso. Próximo termo, a terminologia, e eu coloquei aqui junto, só para a gente visualizar, quando a gente fala de as is e to be, tecnicamente os profissionais da área de processos falam muito isso, as is, esse aqui é o as is, esse aqui é o to be, só que às vezes para um leigo, uma pessoa que está de fora, não consegue entender o que é. E quando a gente fala de as is, a gente fala da situação atual do nosso processo, né? E como está dizendo aqui. E to be, a visão futura. Falando aqui na tela, falando desses conceitos, nós temos aqui, quando a gente fala de processos atuais, é como se fosse eu gosto de falar, uma fotografia. É como que está hoje o meu processo, é como tirar uma foto, tirar um raio-x, para realmente entender a minha situação atual. A partir disso, a gente já falou sobre isso, é possível a gente propor melhorias, propor ações de transformação. É por isso que o to be representa aí os processos futuros, que mostra a melhor forma de realizar o processo. É o processo quando ele já vem com uma melhoria associada, tá bom? Então, dentro desse ponto, é interessante que a gente tenha a situação atual e a situação futura. Então, quando você ver aí dentro do mercado falando as is e to be, situação atual, situação futura, tá bom? Próximo ponto também, para a gente esclarecer esses termos que existe dentro do mercado, gestão de processos e gestão por processos. Existe é sutil a diferença na nomenclatura, mas na execução ela é muito grande. Quando a gente olha aqui na tela, fala que gestão de processos, ela diz respeito a uma abordagem sistemática para análise, redesenho, melhoria de um processo específico. Isso aqui que é interessante. Quando a gente fala de um processo específico, a gente fala, por exemplo, eu vou gerir esse processo aqui de atendimento ao meu cliente. Então eu vou trabalhar de forma isolada esse processo, tá bom? Então eu vou trabalhar especificamente o meu processo ali de atendimento. Quando a gente vai para gestão por processo, já muda muito o conceito, porque ele é um conceito mais amplo, é uma metodologia que pressupõe estruturar, organizar, mensurar e gerenciar uma organização que a partir dos seus processos. Veja que até a disposição onde eu tenho aqui, ó, dentro dos processos, muda. Aqui eu tenho uma gestão onde toda o meu posicionamento, as minhas ações serão geridas por processos e não por áreas funcionais. Isso muda uma visão, muda como a organização vai trabalhar e essa sutileza que a gente precisa ver. Muitas das vezes nós estamos fazendo trabalhos dentro das nossas organizações, gerindo, fazendo ações pontuais em alguns processos. Mas não quer dizer que as minhas decisões, as minhas funções estejam ligadas diretamente por processo, né? Então essa é uma sutileza onde a gente precisa esclarecer para que você possa ter acesso a esse conceito, tá bom?
Próximo ponto, também muito ligado ao que nós falamos, é a gestão tradicional e a gestão por processo. Então, se a gente vê aqui na tela uma gestão funcional, que ela está muito ligada a silos, a hierarquia, a cargos, né, a departamentos, eu tenho uma gestão olhando muito ali para a minha área específica, é muito diferente quando eu vou para uma gestão por processos, onde eu não respeito mais essa hierarquia. O que importa para mim é a entrega do processo. Então eu tenho, por exemplo, o processo de atendimento, as pessoas que estão alocadas dentro desse processo vão respeitar cada etapa ali do processo. Nesse caso aqui, eu vou respeitar áreas funcionais. Então existe uma diferença entre gestão tradicional com gestão por processo, tá bom? Só fazendo esse contraponto. Uma outra terminologia muito utilizada dentro do mercado é o famoso POP, que é o procedimento operacional padrão. Em alguns lugares, a gente trabalha com manual de processo, com descritivo, mas POP é muito utilizado ainda, esse tipo de abordagem. E como é que ele funciona na prática? Falando aqui de conceito, é uma espécie de instrução, né, ou ainda um documento que informa como, palavra-chave, determinada atividade deve ser executada. Tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo só para que você possa ver. E claro, além das instruções, o POP ele traz em seu conteúdo descrição de todas as atividades e como elas devem ser realizadas, passo a passo, como uma espécie de quê? Manual de instruções. Então pode-se dizer que, por exemplo, dentro ali do seu fluxo, dentro da sua modelagem, só o aspecto visual, em alguns momentos, ele não é claro o suficiente para comunicar como que deve ser feito aquele processo. E por isso que em alguns momentos a gente utiliza desse artifício, que é um detalhamento maior, para trazer ali um regramento, um passo a passo de como algumas tarefas, algumas atividades são realizadas, tá bom? Esse conceito ele é bem interessante. Um outro aqui que a gente utiliza muito na prática, cadeia de valor e planejamento estratégico. Falamos na conceituação, principalmente de gerenciamento de processo de negócio, BPM, de que conecta objetivos, né, a resultados dentro de uma organização através dos processos. Como é que a gente faz essa interligação? Um ponto interessante, trazendo uma conceituação aí, nós não poderíamos deixar de citar aqui Michael Porter, falando aqui na tela, que cadeia de valor, segundo o seu conceito, representa um conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, desde a relação entre fornecedores e ciclos de produção e de venda até a sua distribuição, otimizando o seu produto até a sua entrega final, tá bom? Então existe um ciclo aqui de grandes processos que são realizados para entregar o produto ali ou serviço para o seu cliente. Claro que existe uma derivação maior, mas esse é o cerne de conceituação. Falando de Porter, existem representações diferentes, onde a gente fala de processos primários ou finalísticos, processos de suporte, processos gerenciais. Existe uma certa diferenciação, mas que nesse momento é interessante que a gente entenda que esse instrumento ele é um documento estratégico onde é uma coleção dos principais processos que são realizados pela organização e que esses processos entregam valor para o seu cliente diretamente, onde eu tenho e quando a gente fala diretamente, a gente fala assim, o processo mais finalístico, onde tem contato direto com o cliente final. Nós temos o processo ali de apoio, de suporte, onde ele suporta, onde ele dá apoio para que essa entrega final ela seja realizada. E temos processos gerenciais, onde eu faço ali um gerenciamento, um monitoramento de como esses processos estão sendo utilizados, tá bom? Dessa forma, olhando para a forma de execução, nós conectamos a um planejamento estratégico, a um mapa, a uma forma de representação de objetivos, onde eu consigo conectar essa execução à minha estratégia propriamente dita. Essa aqui é uma potencialidade que nós temos dentro desse conceito,
onde a gente consegue ver, para eu atingir determinado objetivo, qual é o processo, onde que eu tenho que trabalhar para eu poder fazer esse tipo de indicação. E essa interligação, ela é muito poderosa para que você consiga realmente trazer um sentido ao seu trabalho e realmente entregar resultados que estejam alinhados à sua organização, tá bom? Fechando aqui o nosso conceito, logicamente não poderia deixar de lado, modelagem de processo, segundo também o nosso CBOK, fala de que requer um conjunto de habilidades e técnicas para permitir o quê? Compreender, comunicar e gerenciar componentes de processo de negócio, né? Para uma organização, cliente de alto valor, ciente do alto valor dos seus processos de negócio, a modelagem ela é uma atividade fundamental para quê? Gerenciamento da sua organização. Tudo isso para contextualizar o objeto do nosso estudo, o que nós estamos trabalhando e qual que é a potencialidade daquilo que nós vamos entregar, daquilo que nós vamos realizar. Processos acontecem durante o nosso dia a dia e a gente precisa realmente controlar, a gente precisa melhorar e executar de uma forma eficiente para que todas as partes interessadas sejam beneficiadas pelo resultado, tá bom? E só para finalizar essa parte de modelagem, a gente tem que sempre falar sobre esses níveis. A gente falou de cadeia de valor, a gente falou um pouco ali de detalhamento, e quando a gente tem um nível, né, qual que é o nível de representação que você quer ter dentro da sua modelagem? O primeiro nível que nós temos aqui, é chamado aí da cadeia de valor, né, a coleção dos seus principais processos, e claro, para cada nível desse, deixa eu derivar aqui só para a gente finalizar essa aula. Vamos supor que eu tenho um processo aqui dentro da minha cadeia de valor e eu quero detalhar ele um pouco mais. E dentro desse macro, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. E dentro desse macro aqui de gerir a admissão de pacientes, eu vou derivar mais um pouco, né? Falar um detalhamento um pouco maior, né? Que é só para a gente ter essa clareza. E dentro desse detalhamento maior, eu vou desenhar aqui o meu fluxo. E dentro desse fluxo eu posso quebrar ainda em tarefas, que é a última parte de detalhamento que eu tenho dentro do meu fluxo, tá bom? É só para você entender quais são os níveis de modelagem possíveis que a gente tem, em que momento que nós estamos e que momento a gente consegue responder e consegue ter clareza naquilo que a gente vai entregar. Eu quero resolver um problema mais operacional, eu vou descer no nível de fluxo. Eu quero ter um entendimento mais estratégico, mais macro, eu fico nas camadas mais acima. Eu quero realmente entender o micro entendimento, o procedimento, eu vou no nível de tarefas. É só para entender como que a gente vai abordar e como que a gente vai entregar o nosso trabalho a depender do objetivo da nossa modelagem, tá bom? Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima aula.